Beleza. Então vamos orar, cara? Vamos sim. Você pode pedir a presença do Espírito Santo pra gente? É uma honra. Então vamos lá. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém. Humildemente quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Pai. Nós te pedimos perdão. E gentilmente quero te pedir, Deus, a presença do teu Santo Espírito, Pai, a partir desse momento, Deus. Para que possamos abrir a tua palavra, Pai. Que ela seja de bom entendimento para nós. Amém, Pai. Pai, muito obrigado pela vida do Léo, mas esta oportunidade de estar com ele mais esse domingo, Deus. E te agradeço, Pai, por poder guardar o teu dia. Amém, Pai. Deus, te agradeço por tudo, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje é a lição 3, né? Hoje é a 3. É a lição 3. A lição 3. Uma estátua assustadora. Então tá bom. Então vamos lá. É porque... Tem certeza, cara? Não, peraí. Hoje é a 4, a prova É de a fogo. 4, não é? É, ela mesma. Eu Porque a anoto gente aqui na falou do revistinha. cilindro de Ciro e tudo mais. Já, eu anoto aqui na revistinha e a 3 está tudo anotando. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, depois do capítulo 2, né, onde a gente viu que tinha sido revelado os próximos reinos, né, que a cabeça de ouro, a partir daquele momento, então, a partir daquele momento, a cabeça de ouro representava a Babilônia, né, Medo-Pérsia, que veio depois, que a gente viu lá no Google, né, então a Medo-Pérsia, Ciro, a Grécia, Roma, depois, né, então, depois dessa visão, né, que vem o capítulo 2 ali, a gente tem o capítulo 3. O que é importante da gente entender? Lembra que eu falei que não está em ordem cronológica, tá? Sim. Então, você pode ter aí que a estátua de ouro e fornalha ardente, ela aconteceu um pouco depois do sonho. Exatamente quando a gente não sabe, mas existem alguns estudiosos que foi aí em torno de 9 a 10 anos depois do que aconteceu ali, o sonho, tá? Então, vamos começar a ler aqui, depois a gente vai fazer essa parte do estudo aqui. Então, ó, o rei Nabucodonosor ficou por um tempo impressionado com a interpretação do sonho da estátua, que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Ele foi instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Né? Sabia que o seu domínio passaria a outro reino, e assim sucessivamente até o estabelecimento do reino de Cristo, que é a rocha eterna. Mas essa impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação própria, no caso, né? A prosperidade que acompanhou o seu reinado encheu seu coração de orgulho e presunção. Passaram-se cerca de 9 anos, como eu falei, né? 10, 9 anos, desde o sonho com a estátua do capítulo 2 e o episódio descrito do capítulo 3, que estudaremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o seu reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra seus filhos dos perigos. Então, vamos lá, querido, começa a ler aí. 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados. E a Côvados. côvados, isso. E a sua largura 6 côvados. E ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então Tá, o dá uma rei. pausa aí. Lembre-se duas coisas que eu vou citar aqui. Primeira coisa, quando a gente fala do... Lembra que a Bíblia, ela sempre faz um negócio que se chama tipologia, lembra? Ela faz alguma coisa que ainda vai representar algo maior. E neste caso, você tem a representação de uma imagem, certo? Que é uma Certo. estátua. A representação da imagem
de um Deus. No caso de uma estátua, porque você vai ver que é um Deus, porque você vai ver que ele vai falar para os pessoal adorar ele. Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Mas ele vai fazer a representação muito grande de um Deus. Veja que o rei Nabucodonosor fez uma estátua cuja altura era 60 por 6. Então aqui nós temos conscientemente um meia e meia, um 6 e 6. Se a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê que todo aquele que adorar a imagem da besta, né, vai sofrer a ira de Deus. E a imagem da besta é representada pelo número 666. E aqui nós temos um 66. Por quê? Porque é um tipo do que vai acontecer no fim. As pessoas vão adorar uma imagem. Lógico, não vai ser uma imagem física, mas ele está fazendo uma tipologia. Por isso que ela tem 60 côvados por 6, porque é um 66. Ainda não é o completo. Lembra que eu falei quando a gente estuda a Bíblia? Quando ele quer dar ênfase a alguma coisa, quando ele cita alguma coisa, ele cita. Depois, quando ele dá ênfase, ele repete aquela mesma frase, ou aquela mesma palavra. Ou quando ele quer dizer que é o máximo do máximo, ele fala aquilo 3 vezes. Né? Então, você tem o 66, que, olha, é uma coisa, né? Em verdade, vos digo. Por que ele falou 2 vezes? Porque, cara, é muito importante isso que eu estou falando. Por que aqui é o 66 2 vezes? Porque, ó, isso aqui é importante você entender isso. Lá no Apocalipse é o 666, é o máximo do anticristo, é o máximo da adoração que vai fazer, né? Então aqui essa estátua ela já está representando algo que vai acontecer no futuro, tá? Então por isso que ela tem 66, é um 6 e um 6. Segue. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguerá. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: ordenasse a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Tá bom, dá um tempo aí. Vamos lá. Primeira coisa, a estátua era toda de quê? De ouro? Por quê? Para da Babilônia, Imagina. né? Tá, mas a Babilônia não era só a cabeça? Era, é verdade. Por que ele fez isso? Porque ele falou assim, legal, mas o meu reino não vai passar nunca, não. Eu vou ser rei eternamente por toda a história. Então, Entendi. se o ouro representa a Babilônia, só na cabeça nada disso, não. Ela vai ser inteira de ouro. Por toda a história, a Babilônia vai ser o reino de todo o planeta. Por isso que ele fez uma estátua toda de ouro. Foi uma afronta direto, porque Deus falou, ó, tu és a cabeça, mas depois vai vir outro, depois... Não, não, não. Eu sou toda a estátua, eu sou toda a história. Aí nesse caso, Léo, ele estava indo de frente com aquilo que Deus mostrou para ele no sonho, né? Exatamente. Ele estava afrontando, falando assim, quem que vai passar o quê, meu amigo? Eu vou fazer a estátua e ela vai ser inteira. Eu sonhei com uma estátua que sua cabeça era de ouro, que era só o meu reino. Não, vai durar só por um tempo? Nada disso, meu reino vai ser perpétuo. Então, por isso que a estátua era toda de ouro. E você viu o quê? Que ele fez com que eles o adorassem, que adorassem a estátua. E ele falou, ó, vai tocar música,
E aí entra um outro ponto importante, né? Adoração, vai tocar uma música e isso nos ensina que, e esse é um outro estudo, que depois eu posso te passar uma pregação que eu fiz, que mostra que algumas músicas são feitas para adoração a Satanás. Fim. E as pessoas cantam e tocam isso nos seus celulares como se não tivesse nada a ver. Aqui está trazendo um exemplo claro de que nós vamos tocar uma música e vocês vão adorar a estátua. Fim. Então, não era só a música, ela tinha um simbolismo por trás, sim. Ela tinha um motivo, sim, né? Então, olha só, diz aqui, né, o que aconteceu com Nabucodonosor, rei da Babilônia, no segundo ano do reinado. Depois a gente vai ler tudo isso daqui, tá? Mas é importante você entender que ele falou, ó, vai tocar música e vocês vão se prostrar. Leia a partir do verso 5 agora, vamos lá. Que no momento em que ouvides o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de música, vós os prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo viu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Continua? Eu quero que você pare aí justamente no verso 12, até o 12, vai lá. Leu o 12 completo? Ou Não, para lê do 8 ao final do do 11? 8 ao 12. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Alguns certos judeus, os quais colocaram-te sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem aos teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Muito bem, então vamos lá. Importante aqui, eles não se prostraram. E diz aqui, alguns dos judeus. E ele disse, ó, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles não se curvaram. Ué, cadê Daniel aqui? Será que Daniel se curvou? Não. Como Daniel era o chefe de todos, existem duas possibilidades aí. Primeiro, eles não se atreveram a falar de Daniel. Segunda possibilidade, Daniel estava fora, cuidando de assuntos reais. Por quê? Porque leu todo o reino, todos os principais do reino foram chamados para essa festa, para isso. Então, provavelmente, Daniel estava o quê? Cuidando de alguma coisa que estava acontecendo em algum outro lugar. Então, essas são as duas possibilidades. Ou eles não tiveram coragem de falar que Daniel também não foi, né? Não se prostrou, ou realmente Daniel não estava. Então, pergunta número 1 aqui, né? O que aconteceu com Nabucodonosor, rei da Babilônia, no segundo ano do seu reinado? De acordo com os estudiosos, o segundo ano de reinado de Nabucodonosor foram 603. Diz que ele perdeu o sono, os babilônios consideravam os sonhos como temor, pois pensavam que eram revelações de suas deidades, procuravam descobrir sua verdadeira interpretação, tal. Opa, desculpa, eu tô lendo errado, perdão. Então vamos lá. Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura e era toda feita de ouro. Este ato indica claramente a sua intenção de perpetuar a sua glória do seu império
e que este jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina dos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. O que deveriam fazer todos os que tivessem presentes à cerimônia? Nós já vimos. Chegado o dia da grande convocação, milhares de pessoas se juntaram na planície de Dura, diante de uma imagem de ouro que o rei construíra, 30 metros, né? Segundo a orientação do rei, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro e, consequentemente, o poder que ele simbolizava, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que é interessante, cara? Lembra que a Babilônia era um reino extremamente avançado, bonito. Então eu imagino, tá? Não tem nada bíblico aqui. Mas eu imagino, porque como diz planície, imagina o seguinte, um lugar, cara, né, tudo branco, assim, de mármore, ou o que quer que seja, de pedra branco, assim, gigante, enorme, com aquela estátua de ouro brilhando, aquele negócio, né, absurdo, Gigante. alto, assim, gigante, e aquele monte de gente chique, porque era, né, os sátrapas, o que eram os sátrapas? Os prefeitos, os governadores, os desembargadores, as pessoas importantes, né? Os caras que estavam lá, aquele monte de gente chique, aquele monte de gente com dinheiro, naquele lugar maravilhoso, comida, música, um caramba quatro, aquele lugar top, aquela estátua de ouro, ou seja, era um negócio sensacional, bonito de se ver. E não era todo o povo, né? Eram as pessoas especiais que estavam lá. Então não tinha gente mal cheirosa, provavelmente a gente não ia ser chamado, né? Principalmente o Ednei, que não tá aqui, mas enfim. Por que tem 3 pessoas aqui? Que é uma sua apresentação, né? Eu pensei que o Ednei tava, tipo, esperando. Enfim, então, essa era a situação. E aí, o que ia acontecer? A ordem era clara. Todos os que se recusassem prostrar e adorar a estátua seriam condenados à morte. Isso, e seria acesa uma fornalha acesa e os desobedientes seriam jogados ainda vivos nas suas labaredas e teve um decreto de promulgação de morte. Qualquer um que ousasse desafiar a ordem do real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não espontânea e voluntária. E o objeto da adoração não era Deus, mas uma estátua, uma imagem, um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de Deus. O que é interessante aqui, ó? O segundo mandamento da lei de Deus proíbe qualquer tipo de adoração às imagens de escultura. Lembra? Sim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança que há no céu, nem na terra. Não lhe prostrarás e nem lhe dará culto. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus, da terra e do mar. Na hora da aprovação, sua decisão já havia sido tomada. Permaneceriam fiéis a Deus e não se encurvaram diante da imagem. Onde estava Daniel na ocasião? A Bíblia não informa. Provavelmente estivesse em alguma viagem em serviço do reino. Pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que certamente não se curvaria diante da imagem, tenha planejado a sua ausência para não sentenciar ele à morte. Porque Nabucodonosor gostava de Daniel, né? Mas isso são apenas suposições. Agora, eu quero que você leia para mim o verso 11 de novo, por gentileza. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Muito bem. Você lembra que eu falei que a Bíblia sempre trabalha com tipos e antítipos. Lembra disso? Sim. Tá, agora pega então Apocalipse 13, 15. Vamos lá para o último livro. Apocalipse 13, 15. Enquanto você procura, fala, Ednei, tudo bem, querido? E aí, Dinei, beleza? E aí, boa noite, boa noite. Tudo Tá Boa com noite. câmera diferente hoje? Cara, eu tava mudando tudo aqui hoje, daí mexi no computador, tirei local, coloquei os livros pra lá, tinha livro em caixa ainda. Aliás, tem ainda um monte de livro em depósito. Ixi. Mas daí mudei, tava mudando aqui. E aí, como é que tá? Você mudou de casa? Não, não.
Não, Ah, aqui só mesmo, o dentro do ambiente. escritório, Tá bom, tá daí bom, tá bom. tipo, é que tava. Eu tenho que empacotar, tenho que fazer um monte de coisa aqui. Beleza. Então vamos lá. Apocalipse 13:15. O que diz aí? E ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Você tá vendo a semelhança? Sim. Lembra que eu falei do 66, né? Então, olha só. No último dia foi dado poder à besta e ela fez uma imagem. E quem não adorasse fosse morto. Aí você vai lá para Daniel 3:11. O rei fez uma imagem e quem não adorasse ia ser morto. Ou seja, Deus estava, de novo, criando um tipo para um antítipo que vai se cumprir no fim dos dias. Outro ponto importante aqui, querido. Lembra que eu falei que foram aproximadamente levados para Babilônia 10.000 pessoas levadas cativas. Lembra que eu falei sobre isso? Lembro. Somente 3 não se prostraram. Mesmo entre os judeus. Cara, esse é um outro ponto importante. Quando nós olhamos para as pessoas para ser o nosso guia, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso parâmetro, a gente normalmente quebra a cara. Porque esses 3, eles não olharam para as pessoas, porque com certeza eles tinham outros judeus que também foram criados juntos com eles, que também tiveram a mesma educação que eles, só que os outros judeus falaram assim, cara, presta atenção, a Jerusalém foi tomada, a gente foi destruído, né? O nosso Deus foi pisado, e agora, por que eu vou prestar culto para Deus aqui se a gente está nessa situação, longe de casa, arrebentado? Que se dane, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, a gente vai continuar aqui mesmo. Ou talvez alguns falaram assim, não, eu quero saber, eu vou só me prostrar aqui para essa imagem, porque essa imagem é só uma imagem mesmo, mas o Yahvé é o Deus de Israel. Eu sei que Yahvé é o grande Deus, né? Eu só vou me prostrar aqui só para não morrer para essa imagem, mas eu não acredito. Não sei. Qualquer um dos pensamentos podem ter acontecido, mas o fato mesmo é que daquelas 10.000 pessoas que foram levadas entre os judeus, somente 3 não se prostraram. Tá? Vamos lá, lê aí então a partir do verso 11 de novo. Desculpa, do verso 12, perdão. Há um certo judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesague e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então, Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesague e Abednego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui. Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todo tipo de música, e vos prostrardes e adorais a imagem que eu fiz, bem. Mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vós livrará das minhas mãos? Sadraque, Muito bem, Mesague. para aí. Cara, vamos analisar esses versículos aqui, porque esses versículos são fortes. Potente, né? Primeira coisa, lembra que Nabucodonosor não era um cara muito bonzinho, não, muito feliz, muito pra frentex, não. Ele era pavio curto, revoltado, né? Deveria ser baixinho, porque todo baixinho é revoltado. Deveria ser. Fala, Com Ednei. poder, né, na mão, com Com poder, poder imagine, um na poder mão, ilimitado. né? Ele era o mais poderoso do planeta, né?
E ele poderia ter simplesmente ido lá e falar assim, pode pegar e já pode mandar para a fornalha, não tô nem aí. Por que que ele chamou eles para conversar? Porque eles eram amigos de Daniel e por pedido de Daniel, ele tinha colocado eles como ministros da Babilônia. Então ele falou assim, bom, por consideração a Daniel, eu vou dar uma chance para esses caras, que talvez eles não entenderam ainda como é que a banda toca aqui. Talvez Daniel não tenha passado para eles aqui que eu gosto de Daniel. Qualquer outro aí, meu amigo, vai sofrer o que eu tô falando. Quem, né? Quem é o Nabucodonosor? Quem é o Nabucão? Vocês vão saber quem é o Nabucão, né? Vocês vão sofrer a minha ira. Você acha que eu tô brincando? Outro ponto importante, ele falou o seguinte, ó, não sei, né? Ele mandou chamar com furor e os Nabucodonosor disse: vocês estão fazendo de propósito ou vocês não entenderam muito bem o que tem que fazer? Ainda, você bonzinho, vou te dar uma outra chance. Você camarada, porque vocês são amigos de Daniel, então eu vou ser bonzinho aqui. Vou mandar tocar de novo. Cara, se prostra aí. Beleza, tá tudo certo. Eu vou fazer de conta que isso não aconteceu e nós seguimos a nossa vida. Se não, eu vou jogar vocês na fornalha e agora vem a frase: e quem é o seu Deus que pode livrar da minha mão, a mão do rei da Babilônia, a mão de Nabucodonosor? Você acha que o seu Deus vai poder te livrar de eu jogar você na fornalha? Olha agora, vamos lá. Verso 16, leia aí. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em respondeste nessa questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Vamos lá. Continua? Não. Dá um tempo aí. O que é interessante aqui, ó. Vou ler aqui. Com a mesma convicção de que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Disseram ao rei que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo. Mas mesmo se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem de ouro com risco de perder a própria vida. Esse tipo de firmeza moral somente é encontrado no coração daqueles que decidem ser fiéis a Deus, custe o que custar. O que é interessante aqui, traduzindo para os nossos dias de hoje, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: você não precisa nem ter a nossa resposta. Nos dias de hoje ele fala assim, ó, eu não vou nem me dar o trabalho de te responder. É óbvio que eu não vou adorar. E Deus pode me livrar da tua mão, mas se ele não me livrar, tanto faz também, porque eu não vou adorar. Acabou. Seria a mesma coisa no dia de hoje o cara falar assim, pô, tô com câncer terminal. Se eu quiser curar, amém. Se não quiser, amém também, né? Ou Tá uma tudo coisa certo. pior, né? Não importa, né? Então, assim, ele falou, é inegociável. O meu posicionamento para com Deus, isso é inegociável. E ele falou, se a gente for lançado na fornalha de fogo ardente, e nosso Deus quiser nos livrar, beleza, tá tudo certo. Se não, beleza também, tá tudo certo, cara. Olha só, não serviremos. Você vai me matar, mas você não vai conseguir com que eu adore outro Deus. Você acha que Nabucão ficou feliz, contente? Olha, como vocês são. Nossa, que pessoas mais de fibra, que pessoas honestas, de caráter. Vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não Que foi bem assim orgulho. que acontecendo. Que orgulho. Vai, do 19 ao 23. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Muito Ora, bem, calma. 3 coisas importantes para a gente ver aqui. Primeiro, Nabucodonosor ficou vermelho de raiva, ficou pé da vida. Muito. Eu, tipo assim, meu, quem esses miseráveis acha que são, velho? Acho que não é possível que eu tô ouvindo um negócio desse. Faz o seguinte, aquela fornalha que já tá acesa, aquece 7 vezes mais, porque eu não quero que sobre nem poeira. Não quero que sobre nem poeira. E ele falou o seguinte, ó, né? Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem. Veja bem que não deu tempo nem de tirar a roupa deles. Eles foram com os turbantes, com as penas, com a roupa toda bonita lá, porque era festa, né? Com a roupa, não deu tempo nem de tirar tudo. O que eles estavam, pegaram ele e falaram assim: agora já vai, joga, vamos lá, vamos jogar. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. O que eles responderam para o rei, tá? Lembrando aqui, ó, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo que tanto faz também. Isso que eles falaram é uma citação do livro de Isaías. Vai lá para Isaías 43, 2. Olha o que está escrito em Isaías 43, 2. 43:2. Isso. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Olha essa promessa. E vamos ler agora, a partir do verso 24. De Daniel 3. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, e levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Pode seguir. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus. Sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães, e os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum cabelo da sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Continua, Léo. Cara, volta lá para Isaías 43. Tô aqui. Lê de novo o verso 2. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Olha que sensacional. Uma Olha que promessa, não. sensacional, cara. Os caras ficaram espantados. Primeiro, porque eles não morreram. Segundo, porque os
eram 3, mas parecia que tinha 4 andando no fogo. Quando saíram, não tinha nem cheiro de fumaça. Não é que eles saíram com ferimentos leves. Eles não tinham nem cheiro de fumaça. Cara, sabe o que é interessante da gente entender? Deus cumpriu uma promessa aqui para eles, mas eles oraram, talvez, né, para que Deus os livrasse do fogo, mas Deus não livrou eles do fogo. Deus livrou eles no fogo. E aí entra uma lição pra gente. Às vezes a gente acha que a gente não vai passar por dificuldade porque a gente está seguindo a Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se alguém te jogar no fogo e tiver ruim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Deus não nos livra do fogo, Ele nos livra no fogo, Ele nos livra na tribulação, Ele nos livra no problema, Ele nos livra na dificuldade. E não que você não vai ter dificuldade, não que você não vai ter problema, não que, entende? Esse é o ponto. É interessante a gente entender aqui que quando fala que nada se queimou, nada se pegou, o próprio rei ficou abismado, tipo, cara, isso aqui era para ter matado todo mundo, né? Então, esses homens foram atados com os mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes foram lançados, porque a palavra do rei, cara, lê o verso 22, talvez essa parte tenha passado despercebido, lê aí para mim o verso 22 do 3. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes Será? 3 homens, Sadraque, Não, Mesaque... era esse aí. Só Tinha isso? chance deles sobreviverem? Não. Os caras que carregaram eles para jogar eles lá dentro morreram queimados. Nem chegaram a ser jogados, mas o negócio estava tão quente que só o fato de chegar perto para jogar, os caras morreram. Olha só que coisa. Lê agora a partir deixa eu ler aqui, ó. Com a mesma coisa, lá. O rei, irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu aqueles jovens de eles serem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida. Leia aí, Ednei. João 16, 33. E essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí que tá uma coisa. Jesus está dizendo, cara, você vai passar perrengue. Você vai passar perrengue aqui, tá? Mas eu vou estar com você e fique em paz, porque eu venci o mundo. Então, nesse mundo você vai ter problema, vai, mas esse não é o seu mundo. Não é aqui que você vai ficar. Aqui você só está de passagem. O que nós queremos é a vida eterna. A vida eterna vem depois disso. É interessante a gente entender que quando a gente está lendo aqui o Daniel, outro ponto importante desse capítulo, cara, é que os caras passaram perrengue porque fizeram a coisa certa. Você está entendendo isso? Os caras passaram problemas
Porque eles foram justos, porque eles foram fiéis, porque eles foram verdadeiros. Por isso que os caras passaram perrengue. Aquelas outras 9.997 pessoas, dando um exemplo, né? Obviamente não era um número exato, mas que eram judeus também, não passaram pelo perrengue. Mas esses três passaram perrengue porque decidiram fazer a coisa certa. Então, sim, nós vamos passar por dificuldades porque a gente decidiu fazer a coisa certa. Mas a pergunta é, e aí, a gente vai bater no peito e falar assim, não? Vai ser assim mesmo? Ou a gente vai fazer igual aos 9.997, que tipo, é, é melhor a gente dar um jeitinho aqui, só por enquanto. Não que eu acredite. Vamos lá, leia a partir do verso 28 até o 30. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua, que fale qualquer coisa errada contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Muito bem. Aqui na minha versão diz, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O que é interessante aqui, cara? A abundância, a prosperidade veio depois, não antes. Entende? Como recompensa por eles terem passado por aquilo. Da mesma forma, lembra que eu falei que tem o tipo e o antitipo? Da mesma forma, a imagem da besta era o tipo, né? A imagem da, desculpa, da mesma forma que a estátua era o tipo da imagem da besta que vai ser no fim da história, da mesma forma diz aqui que os servos vão passar pelo fogo, vão passar por problema, e depois vai vir a prosperidade, depois vai vir o céu, depois vai vir a bênção. Não adianta. Essa teologia da prosperidade, de que você está aqui, de que você vai ser próspero, de que você vai ser, né, Deus vai te dar tudo, que você vai ser rico, isso não é bíblico. Como o próprio Nabucodonosor falou, esses caras ofertaram o próprio corpo como sacrifício, mas Deus honrou isso. Por isso que eu te falei, Lucão, Deus vai te honrar, cara. Fica Amém. despreocupado. O fato de você hoje ter escolhido adorar, guardar o sábado e guardar a Deus, é exatamente o que os três amigos fizeram no momento naquele momento de dificuldade. Entende? Só um segundinho, por favor. Engraçado, Lucão, que também, nossa, cara, como piorou a minha vida, velho. Eu falei pro Léo, você não tava, cara. Eu saí do emprego, meu, que eu tava. Ah, você saiu? Ele Não, achou melhor encerrar meu contrato lá. Tinha até falado pro Léo um tempo atrás que eu queria sair de lá, né? Num lugar que fazia bem, aí o pessoal me cortou de lá e pra mim foi uma benção, cara. fica tranquilo. Deus Tá aí, tá no caminho. Deus vai colocar, cara. E tem uns dias assim, eu não sabia nem o que ia fazer pra pagar o aluguel, mano. Daí chegou no cara. E tipo assim, aconteceu um negócio que eu ia receber o negócio e eu mesmo enfiei o pé pelas mãos e perdi. Daqui a pouco Deus foi lá e deu uma outra solução ainda, cara. Tipo assim, pô, Dinei, tá aqui, cara, ó, tá tudo certo. Daí eu ainda, sabe? Só confia, né? Só confia. Daí tipo, eu Só enfiei o pé pelas mãos, confia. daqui a pouco veio outra, falou, ó,
Aí essa eu não fui tão burro. É só aceitar. Só confia. E o que é interessante, outro ponto importante aqui, né? Eles foram testemunhas para outras pessoas, porque a partir daí o rei Nabucodonosor falou, ó, ninguém pode falar mal desse Deus, ninguém pode ir contra esse Deus, porque esse Deus aí, meu amigo, esse daí livra até da minha mão. Eu, o rei. Tanto é que quando posteriormente Nabucodonosor morreu, né? Aí veio Dário, e o pessoal quis engambelar Daniel lá. Eles tentaram ir contra não o Deus de Daniel, mas eles, entre aspas, criaram um outro Deus para que Daniel também não adorasse e caísse, né, no problema lá para ser jogado na cova dos leões, que a gente vai ver ali depois, mais para frente. Mas é importante você entender aqui que o testemunho deles fez com que uma nação inteira soubesse quem era Yahvé. Porque saiu um decreto e falou assim, ó, ninguém pode falar mal do Deus Yahvé. Você pode falar mal de qualquer outro Deus, mas qualquer um que falar alguma coisa contra esse Deus, a gente vai saber e a gente vai matar. O nosso testemunho não é só pra gente, cara. O nosso testemunho é para outros. O nosso testemunho é para pessoas que ainda não nos seguem, para pessoas que estão nos vendo, pessoas que estão olhando e esperando, vamos ver qual vai ser a reação desse fulano aí agora. A gente acha que a gente tá lutando essa luta sozinho. Não tá, não, cara. Nós não estamos lutando essa luta sozinhos. Nós estamos lutando essa luta com Cristo, da mesma forma que Cristo estava andando com eles, Deus estava andando com eles, lá no meio da fornalha, é com ele, né? Então, assim, a resposta aqui, né? Após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como o único capaz de efetuar maravilhas. Ele, então, decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse morto. A gente já leu Isaías 43, 2. Cara, mas o que eu quero, que eu quero que você veja aqui? Primeiro foi Daniel. 9 anos depois, foram os 3 amigos de Daniel. E depois disso ainda, tá? Provavelmente ali, 10 anos depois, Nabucodonosor, ele escreveu uma carta que é o capítulo 4. Capítulo 4 foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. E você vai ver a diferença de transformação, tipo Lucas, assim, de alguém terrível e temível para um bebezão que resplandece amor, paz, tranquilidade, serenidade. Saiu do trabalho, nem socou todo mundo, pá. Nem socou Isso. todo mundo, nem xingou, De graças a Deus. ainda dá glória ao Pai. Cara, você vai ver aqui, cara, né, os tempos voaram, os tempos mudaram. A gente está falando aqui de 570 antes de Cristo. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui de 2.700 anos, 2.600 anos. Os frutos do Espírito são os mesmos: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, paciência, os mesmos. E a gente vai estudar, provavelmente, no próximo. É isso aí, ó, do palácio ao pasto. Essa vai ser o estudo do capítulo 4. E o mesmo espírito que forjou eles a ter esse caráter para poder encarar lá, tá nos forjando hoje também, né, Léo? Sim! Mesma coisa. Cara, eu tava conversando com meu pai hoje isso. A batalha entre
as trevas e a luz, ela é a mesma em todo esse tempo. Em todo esse tempo, a batalha de Satanás com Cristo e com aqueles que seguem é a mesma. Muda o tempo, muda a tática, mas é a mesma coisa. A questão é quem que você vai adorar. É isso que ele quer saber. Você vai adorar quem? Você vai adorar Deus ou você vai adorar Satanás? E para você adorar Satanás, você nem precisa, tipo, Hail Satã, né? E fazer um pentagrama no corpo. Não, né? Nada, né, cara? É muito Não, ele fácil, só né? quer o quê? Cara, se você não adorar a Deus, tá tudo certo. É só não adorar a Deus. É só não fazer o que ele pediu, tá tudo certo. Fica em paz. Eu nem vou te encher o saco. E é assim, cara. Porque lembra que eu falei daquele vídeo, daquele filme que eu assisti que chamava Advogado do Diabo? Ou era entrevista com o diabo, alguma coisa assim? Aí o cara perguntou pro diabo assim: "E aí, branco ou preto?" Ele falou cinza. Com Al Pacino e com Keanu Acha Reeves? que é. Assim, qual, você quer branco? Ei, diabo, branco ou preto? Ele falou cinza. Por quê, cara? Se você não é de Cristo, você já é contra ele, acabou. No final dos tempos vão ter dois grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e aqueles que qualquer outra coisa diferente disso. Entendeu? Simples. É o que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o outro, qualquer outra coisa. O que não acredita, o que desacredita, o que critica, o que não acha, o que acha que é, o que adora Deus que é gay, o Deus gay Cara, não interessa. Qualquer outra coisa. Então, é o grupo do que guarda os mandamentos e tem um testemunho e o qualquer outra coisa. Tem milhares de opções, né, pra você. Pra Cara, cada tipo de ser humano tem milhares de opção. é impressionante, porque assim, eu tô assistindo uma série de um cara que tava falando sobre a música, e ele fala assim, que Satanás era Lúcifer, né? E esse cara era o cara da música. E ele fala assim: você acha que só música de heavy metal com pentagrama é a música do diabo? Esse cara ele dá um menu inteiro para você. E ele estava mostrando o quanto a tática dele estava expondo a tática, falando assim: na mesma época que surgiram os Beatles, surgiram os Rolling Stones. E era assim, os Rolling Stones era um negócio muito pesado, que eram os revoltados que gostavam de Rolling Stones, os caras que era Rolling Stones, não sei o que, nervosão. Se você era uma pessoa do bem, que você não era revoltado, você ouvia Beatles. Só que ele falou o seguinte, os dois estavam na mesma plataforma. Os dois. E aí ele pegava as músicas que os Beatles faziam e a evolução dos Beatles, a tal ponto de que uma vez, né, o John Lennon falou assim: não, eu não escrevo música. As músicas, eu recebo alguma coisa na minha mente e as músicas simplesmente saem. Aí ele falou assim: Jesus Cristo, nós somos muito mais famosos que Jesus Cristo. Nós vamos acabar com esse negócio de cristianismo. E aí, num último momento, ele falou assim: eu vendi a minha alma para o diabo. Ele falou: eu vendi a minha alma para o diabo. E aí, os Rolling Stones fazem um disco que se chama Simpatia pelo Demônio. E ele começa uma música que começa aquela música, né? Nice to meet you, hope you guess my name. Ele fala, ele se apresenta, tipo assim, prazer em conhecer. Eu estive lá quando Jesus morreu. Eu faço as pessoas se desentenderem. Eu já estou nesse mundo há muito tempo. Prazer. Espero que você saiba de quem que eu estou falando. Ou seja, os dois
Ah, eu quero musiquinha do Beatles. Eu vou ouvir só, né? Hold my hand, help. I need somebody. Ah, que bonitinho. Tem nada, não. Dá nada, não. Não, eu não vou ouvir essa coisa do demônio, que é coisa do Rolling Stones, que fala simpatia pelo demônio. Eu não quero saber disso. Os dois, velho. Os dois. Então, assim, ou você é de Deus, ou é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Não interessa. Entende? Pode crer. Fala. Nem vamos muito longe, nem vamos muito longe. Vamos falar de sertanejo do Brasil. Deixa eu Hã? ver se dá pra compartilhar aqui. Vai lá. Sim. Olha aqui. Opa, pera aí que eu tô clicando. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui o símbolo do CD? Ó? Esse aqui foi o único. Silmeira. Esse aqui é o show Maria Mendonça, Maiara e Maraísa. Tá vendo aqui, ó? As patroas. Hum. Tá vendo? Olha aqui o que é. Ah. Exu Mulão. Tá vendo? A gente nem vai muito longe. Ó, eu tô falando disso aqui. É que aqui é. É o vídeo. Ó, já começa aqui, né? No símbolo do papo, mas Nossa, cara. Ô, nem vai muito mano. longe, cara. Se Nem você for precisa no ir, né, Gustavo para Lima, passado. cara, Mas é o que eu tô cara, falando, cara. olha A como tá o tática é a Gustavo Lima, mano. mesma. Olha aqui, cara. A tática Gustavo. é a mesma. É a mesma. É a mesma. Não muda. Durante o tempo, lá na época dos anos 50, fala assim, nossa, Beatles e Rolling Stones. Hoje é a mesma coisa, cara. Eu fiquei sabendo se Gustavo Lima, que o cara fez um show com um negócio, olha lá, com o símbolo, ele sentado num, Isso olha lá, aqui, velho. Olha isso, mano. A gente tá falando de um cara que é exemplo, né? De tipo, de gente qualquer boa, cara né? que. É, cara. Olha Você tá isso. Ô, doido? você viu o vídeo que o pessoal do Atlético Paranaense fez? Não vi, cara. Não Não vi. vi, hein? Esse eu não Não vi, não. viram? Deixa eu pegar aqui. Porque falaram, Fala aí que eu falaram, pesquiso aqui. Já tá compartilhado? Fala coloca aí. aí, Atlético Paranaense, vídeo pacto. Aí, ó. Nossa, no Caldeirão. Lá é chamado de Caldeirão mesmo. Então, eles fizeram um vídeo disso aí, ó. O Clube Atlético Paranaense falaram que a gente só ganhou tudo porque a gente tinha feito um pacto. Fizemos um pacto mesmo lá, ó. Tá, dá pra ouvir? Não, não dá pra ouvir, não. Agora dá? Dá um pouquinho. Mas você pega o link e manda o link aí lá no grupo, ou manda o link aqui que a galera, o pessoal vê. Mas aí, cara, ó, assim, sim, olha lá o Olha. Pacto do Sangue. É isso aí, Cara, cara. o áudio tá Sinistro, mano. pesado, mano. Eu vou te mandar o áudio. Mas, ó, Caraca, velho. enfim, se você não está com Deus, você está contra. E eu tava falando assim, nada mais, é uma tática tão antiga de você ridicularizar aquilo que é verdade. Porque, por exemplo, digamos que eu fiz uma coisa errada, digamos que eu roubei, beleza? Aí o Lucas chega pra mim e fala assim: eu sei que você roubou, tá, Léo? Você roubou, cara. Aí eu chego pro Lucas e falo assim: ah, é? Claro que eu roubei. Eu sou mó mauzão. Eu sou mó traficante. Eu sou um baita de um assaltante perigoso, super perigoso. Nossa, como eu sou terrível. Isso é ridicularizar aquilo que é verdade. Então eu uso isso uma tática para desmerecer. Mas, cara, entende? Eu não vou entrar em outros pontos aqui, porque a gente está gravando isso aqui. Eu não quero que entre
em outros pontos. Mas é importante a gente entender que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o resto, irmão? Fim. Não tem meio termo. No caso os 3 amigos ali de Daniel, é a mesma coisa. Eles falaram o seguinte, eu sei que tem judeu que diz que vai adorar, mas não acredita. Eu sei que tem judeu que disse que vai imitar um desmaio, só para poder cair no chão, mas não está adorando. Eu sei que tem judeu que vai adorar e porque ele falou... Eu não quero... Eu sei que tem todo o resto. Eu sei que tem todo o resto. Tem todas as desculpas, tem todas as coisas. Tem gente que vai inventar que vai na hora no banheiro. Não, nós vamos ficar em pé. Nós não vamos fazer isso. E é isso, cara. Eu realmente espero que tanto eu quanto vocês, nós entendamos que o objetivo de Deus é que nós demos, que a gente possa dar testemunho. Testemunho porque a gente se escondeu? Não, porque a gente ficou de pé e falou assim, não. É o nome de Deus. E nada mais importa. E se eu perder minha vida por causa disso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque nossa promessa, nossa vida não é aqui, não é nessa. Né? Como disse o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Beleza? Beleza. Vamos fazer o nossa oração. Então, Ednei, você faz pra gente, por gentileza? Meu Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, Senhor. Que as palavras ditas aqui fiquem gravadas no nosso coração. Senhor, forge em nós o caráter de Sadraque, Mesaque e Abednego, que possamos, da mesma forma, resistir no dia mau para a honra e glória do teu nome, meu Deus. É para isso que nós estamos aqui. Eu entrego a vida do Lucão em tuas mãos, a vida do Léo, toda a família, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde nessa semana, nos proteja e nos abençoe, Senhor, nos dando sempre sabedoria para andarmos sempre em teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. 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 Senhores, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudar a Bíblia com vocês. A gente se fala aí na próxima semana. Fechou, Obrigado, Léo. Léo. Abraço. Me manda lá depois que eu te pedir sobre o sábado. Puder? Mando. Ô, Ednei, Oi? veio me pedir a mesma coisa que você falou. Como é que eu guardo o sábado? Ah, pode crer. Eu tô até hoje aprendendo, tá? Não se preocupe. Todos nós. Tô até Valeu, hoje conseguindo fazer. Show. Valeu, obrigado, Valeu. Léo. Obrigado, Beleza, tchau. vai comigo. Então, Até mais. tchau.